Olá, senhoras e senhores, eu sou o Douglas Macedo, estou trazendo mais um vídeo aí para vocês e hoje eu vou falar sobre psicologia e como que a psicologia me incentivou muito a trabalhar aí em cima da educação, certo? Bom, acho que todo mundo sabe como que a gente forma os nossos pensamentos aí, mas eu vou tentar explicar para você utilizando as teorias de um psicólogo muito importante do século XXI, que é o Vygotsky. O Vygotsky explica que a nossa psicologia funciona da seguinte forma: o ser humano ele utiliza a linguagem dele para satisfazer seus desejos quando ele é uma criança aí. Então, como que uma criança ela vai mostrar que ela precisa de alguma coisa, que ela está com fome, que ela está doente, que ela está mal, etc. Ela vai começar a chorar aí. E você, como é pai, provavelmente vai ter que descobrir qual que é o problema que ela está querendo ali, qual que é os motivos pelo qual essa criança ali está chorando, certo? Conforme vai passando o tempo, ela vai desenvolvendo a linguagem dela aí, vai dar suas primeiras palavras através do que os pais estão falando ali e vai começar a relacionar as palavras aí. Ela vai entender que se ela falar um mamá em certos momentos ali, é porque ela está com fome. Se ela continuar chorando, é porque ela está com alguma dor e tal. Conforme ela vai aprendendo mais palavras aí, ela vai desenvolvendo a linguagem, vai perceber que cada palavra representa alguma coisa e conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo mais a linguagem até chegar ao ponto dela construir uma frase. Depois que a criança está construindo uma frase, ela vai começar a construir o pensamento e organizar o pensamento dela a partir dessas frases que ela está fazendo. Então, a criança só começa a pensar a partir do momento que ela começa a juntar esse monte de signos que a gente chama de linguagem e passa a se expressar a partir disso, né? Então, como que começa a surgir o pensamento aí? Ela vai estar contextualizando ali alguma coisa, alguma experiência que ela está tendo e através da fala dela ela vai começar a criar o pensamento. Vygotsky, no livro dele do desenvolvimento da linguagem, ele explica da seguinte forma, que quando você coloca alguns desafios para a criança, por exemplo, pegar alguma coisa que está mais alta, para ela planejar o que ela está fazendo, nos primeiros anos ali, de 4 a 6 anos, geralmente as crianças começam a falar antes de fazer alguma coisa. Nesse momento ela está começando a criar o pensamento dela e a linguagem de contexto dela ali, e conforme ela pensa em fazer alguma coisa, por exemplo, eu tenho que pegar uma coisa que está mais alta, ela vê a cadeira ali, por exemplo, isso na pesquisa do Vygotsky, né, que ele colocava esse desafio para as crianças, então ele colocava uma cadeira ali ou alguma coisa para ela alcançar, algum pedaço de pau ali, alguma coisa, e ao usar isso, em vez dela só pegar ali e pensar assim, eu vou fazer tal coisa, a criança mais nova, ela fala antes. Então o pensamento dela não está totalmente desenvolvido e ela utiliza a linguagem dela para organizar o pensamento. Então ela vai pegar e vai falar assim: eu vou pegar essa cadeira, puxar essa cadeira para lá e vou usar essa madeira para alcançar ali o que eu tenho que pegar, né? O desafio dela. Conforme passa esse tempo aí, a criança começa a substituir essa linguagem, né, o ato de falar ali para só pensar, para tipo, se torna mais rápido. Então, como que a gente desenvolve o nosso pensamento aí ao decorrer dessa infância? E vai acontecendo coisas, a gente vai falando conforme a gente é criança para poder organizar as coisas que a gente vai fazer, os passos no caso, para a gente chegar ao nosso objetivo. Então, o pensamento se desenvolve a partir disso, a partir do trabalho que ele vai tendo, que a criança vai tendo ali, para fazer as coisas e entendendo isso e criando um contexto a partir disso. As experiências são as coisas que vão movimentar e vão criar esses conceitos. Então, preconceitos também. Então, se a criança passa por alguma experiência ali tensa, difícil, ela vai criar um conceito na cabeça dela. Conforme o tempo vai passando, ela vai criando esses conceitos e preconceitos e vai se tornando um ser humano adulto que a gente vê, certo? Então, se uma criança está passando por coisas muito tensas, assim, muito difíceis, não tem apoio de ninguém provavelmente, ela vai estar criando um contexto diferente
de alguma outra criança que esteja com uma qualidade de vida um pouco maior. E conforme o tempo vai passando, isso vai aumentando, ela vai criando mais contextos na cabeça dela, mais perspectivas, e isso vai moldar o ser humano. Quando uma pessoa começa a ter muita revolta dentro dela, muito ódio, e ela não consegue expressar isso, colocar pra fora, ou se distrair disso, ela cria realmente um sentimento muito ruim que abaixa a vibração dela ali, então ela vai ser uma criança mais fria. Se você for analisar pessoas com depressão, você vai ver que o cérebro dessas pessoas geralmente é mais gelado que a da maioria das pessoas. E isso se dá por causa da nossa energia. Então, se você for dar uma olhada ali na física quântica, você vai ver que, biologicamente falando, existem diferenças biológicas mesmo na pessoa a partir das experiências que ela está tendo, dos sentimentos que ela está expressando ali ou que ela está guardando para si mesma. E se a pessoa não trabalha sobre isso, ela vai continuar com essa frequência baixa, essa menor temperatura vai afetar mais ela biologicamente, e isso tem consequências boas e ruins. Então, se não é uma criança ali que está mais conectada com a arte, que não vê muito da música, que não tem mais um estado de vibração mais elevado, que sinta sentimentos que são mais vibratórios assim, ela vai ser uma criança mais revoltada. E essa, esse conjunto de experiências que a pessoa vai passando que vai moldar a personalidade dela. Por isso que existe momentos em que a humanidade chega ao ponto de fazer coisas horríveis. É um contexto todo gigante para moldar aquela personalidade ali até chegar a um ponto X. É muito fácil você falar assim, o cara é psicopata e por causa disso o cara faz uma coisa X ou Y. Só que existe todo um passado por trás que fez a pessoa se moldar dessa forma, acontecer isso, né? Tem muita, você vai falar assim, a grande maioria das pessoas não faz isso, mas pelo fato de existir algumas pessoas que fazem isso, fica muito subjetivo você dizer assim, é só culpa da pessoa, por causa que essa pessoa pensa assim e porque aconteceu isso, ela ficou desse jeito, mas muita coisa pode ser evitada, muita coisa pode ser identificada aí e a gente pode trabalhar sobre isso, perceber certas coisas aí nas pessoas para ver que elas têm algum problema e que isso pode gerar uma consequência maior no futuro. Por isso que agora estão querendo obrigar aí as escolas públicas a terem um psicólogo, porque o psicólogo consegue, ou deveria ao menos conseguir, identificar esse tipo de problema aí dentro do ambiente escolar. É, bom, no meu livro eu falo além disso sobre um pouco de política também, então nós precisamos realmente analisar aí o contexto político da escola. É muito fácil a gente falar assim, a educação do Paulo Freire é ótima porque o cara, sei lá, recebeu alguns prêmios aí de literatura, mas se você for ver as entidades que premiaram essa pessoa, você vai ver que tem todo um viés político por trás. Não é qualquer um que recebe prêmios, tem todas umas circunstâncias, um monte de asteriscos que devem ser preenchidos aí para uma pessoa receber um prêmio. Então não adianta o cara trabalhar economia e educação lá e tem um viés que vai contra ali as perspectivas dessas instituições, então essa pessoa não será premiada. Não é o caso do Paulo Freire, com a educação dele, que diz que os conhecimentos são iguais aí. Então a gente precisa realmente extinguir isso da nossa educação e saber valorizar que existem conhecimentos maiores e menores. Bom, é muito importante a gente compreender esse estado que existe do ser humano para a criação de conceitos e criar a linguagem dele e trabalhar sobre isso principalmente, dialogar mais sobre o que acontece e o que se passa para entender o contexto ali e poder identificar problemas ou não numa psique ou em outra, certo? Bom, o que mais que eu podia dizer sobre isso? Cara, pra mim parece muito simples. Quem quiser dar uma olhada ali pode procurar o livro Desenvolvimento da Linguagem de Vygotsky, que vai ser muito útil aí você conhecer esse processo. Ele explica realmente como que foi feitos os testes nas crianças aí para ver como que é o desenvolvimento da linguagem aí ao decorrer da vida.
Vi muita gente falando num grupo de espiritualidade ali que uma pessoa foi falar assim: ah, gente, a gente tem que orar para esses garotos também que fizeram isso. E muita gente foi lá criticar, falar que não vale a pena, que as pessoas são monstros e tal. E eu acho muito útil você pegar, tipo, Jesus como exemplo aí e ver e pensar assim, cara, o que Jesus faria nesse momento, né? Então, para mim é um grande exemplo aí, então a gente tem que tentar entender qual que é o real contexto das coisas para não ficar falando assim, ah, o problema é X, sendo que o problema é muito maior, uma circunstância muito mais grande aí, e desvalorizar isso. Você vê lá, tipo, por exemplo, o Guilherme, muitos posts que ele fazia no Facebook lá, ninguém falava com ele, ninguém conversava com o cara. Você vê aquele outro rapaz que dizem que era o terceiro envolvido no depoimento dele, ele falando sobre o tio do Guilherme, que foi o primeiro alvo lá do cara, como que o cara era, tipo, realmente, o cara era uma pessoa que o Guilherme via muito mal, assim, que era uma pessoa, tipo, ruim, né, no cotidiano de sociedade. Então não é difícil entender os motivos pelo qual ele foi o primeiro ali do Guilherme, certo? E é muito vago a gente ver o psicólogo, que é uma pessoa formada, que deveria compreender tipo, o contexto até chegar na ação final ali, explicar isso, mas não, cara, o cara simplesmente resume, é um desenvolvimento X na pessoa ali que já tá com problema a ponto de não ter solução mais, mas poderia ter sido muito evitado se, por exemplo, tivesse uma pessoa que compreendesse, desse uma analisada rápida aí no perfil do cara e conversasse com ele, né? Mas todo mundo deixa passar, os coleguinhas também. O cara falava que sofria realmente de fato aí no ambiente escolar, em casa e tudo mais. Então, até chegar nesse ponto, a gente tem que entender que um ser humano, como qualquer outro, é, eu acho que muitas pessoas já devem ter assistido aquele filme do Michael Douglas que é Um Dia de Fúria, que o cara tá muito bem no mercado assim e acontece uma coisa muito tensa no mercado assim, e aquele cara estoura e vai acontecendo um monte de coisa durante o dia dele assim, e ele já estourou de manhã já, então você vê que o cara chegou num nível ali de psicopata, e o cara era psicopata, era um cara normal, que tava num dia normal dele, mas chegou um momento que ele falou que nada tinha sentido mais, então ele extravasa todo o ódio que ele tem dentro dele aí naquele filme. Fica muito fácil compreender que é de um estado psicológico ali que a pessoa passa e que chega um ponto que extravasa tudo e acontece esse monte de coisa. Bom, eu acho que resumidamente seria isso. Falei bastante no meu outro vídeo sobre isso também. E deixa eu ver o que mais que eu poderia colocar aí pra vocês. Cara, eu acho que seria isso. É muito fácil encontrar meu livro no Clube dos Autores. Tô querendo me envolver na política justamente para poder trabalhar esse lado aí, né? É bem complicado mesmo. E, bom, esteja atento aos sinais e quando você vê uma pessoa na bad, tenha empatia. Você vê ela postando umas coisas chatas ali no Facebook, você vê que a pessoa tá meio triste, vai lá, troca uma ideia, comenta embaixo lá qualquer coisa, que provavelmente esse pequeno ato seu pode gerar um resultado aí positivo naquela circunstância, pode fazer a pessoa deixar de estar tão triste naquele momento e às vezes até evitar alguma coisa mais chata para ela aí. No mais, eu acho que seria isso, resumidamente falando, a gente entendeu como funciona a psicologia do ser humano, como ela se desenvolve, como funcionam os pensamentos aí e as consequências que tem uma pessoa viver experiências tão horríveis aí. Eu acho que a gente consegue identificar esse rapaz aí como mais um negro drama, por mais que ele não seja um negro, mas se você for ver a segunda parte da música ali, fala realmente sobre isso e por que que os caras chegam a esse caminho mais difícil, mais diferente aí, os vulgo vida louca. Então, se você nunca escutou um rap aí, provavelmente você tinha que dar uma passada aí por essa música para você dar uma olhada e compreender que o contexto é que gera esse tipo de pessoa aí. Certo? No mais seria isso aí, só agradeço a todo mundo que comentou os vídeos, muitas mensagens boas vieram aí até mim e umas bem ruins também. Então, só agradece, tamo junto mesmo, é nóis.